Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. A estrutura familiar mudou muito nos últimos tempos. E com as mudanças, também foi preciso ampliar o critério de paternidade ao ser reconhecido o vínculo estabelecido a partir da relação afetiva, ao invés de puramente biológica. Desse entendimento, decorre o reconhecimento da multiparentalidade. E quem vai explicar todas essas dúvidas é o Dr. Braulio Dinardi, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Boa noite, Dr. Braulio. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evandir. Prazer estar com vocês. Espero que a gente faça um grande programa para esclarecer cada vez mais a matéria para todos os telespectadores. Então, vamos lá. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 que o Dr. Braulio vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Dr. Braulio, para começar nossa conversa, o que é a multiparentalidade e quais os seus efeitos jurídicos? Bom, a multiparentalidade, ela é quando a pluralidade de pais ou mães em que uma mesma pessoa, normalmente uma mesma criança, mas não precisa ser uma criança, tem mais de um pai ou mais de uma mãe, aonde nós vamos ter alguns genitores que são os genitores biológicos e outros genitores socioafetivos. Também chamado genitor. Genitor socioafetivo, com todos os efeitos, com todas as consequências, a partir do tema 622 do Supremo Tribunal Federal, isso lá em 2016, desde então, não há mais preponderância entre paternidade biológica ou paternidade socioafetiva. Elas estão equiparadas em todos os seus efeitos, em todas as suas consequências jurídicas e, via de consequência, trazem todas as garantias que um filho possui em relação aos pais e a garantia que os pais possuem em relação aos filhos. E, doutor, o que significa, então, a parentalidade socioafetiva? Parentalidade socioafetiva é aquela relação parental que se cria a partir da convivência, a partir do afeto, a partir da vida que se construiu no dia a dia. E diferente da paternidade biológica, que é aquela que decorre do sangue, que é aquela que decorre da carga genética, da bagagem genética que se traz. Mas hoje em dia não há mais nenhuma distinção de efeitos da paternidade socioafetiva em relação à paternidade biológica.
Muito bem. E qual a diferença entre socioafetividade e multiparentalidade? A socioafetividade, ela provoca a multiparentalidade, ela gera a multiparentalidade. Por quê? Porque nós temos um pai, todos nós temos pai e mãe biológicos. E no momento em que nós temos com uma outra pessoa uma relação de socioafetividade, nós vamos ter uma multiparentalidade, múltiplos pais ou múltiplas mães. É perfeitamente possível haver uma pessoa com 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, ou 2 pais e 2 mães, ou até, como sugerem alguns, até mais de 2 em cada um dos polos da parentalidade. Mais de 2. Mais de 2. Ainda falando sobre isso, doutor, então é possível que uma pessoa tenha 2 pais, um biológico e o outro socioafetivo. Perfeito. E receba ambos os direitos relacionados a essa filiação? Se eu tiver 2 pais, um pai biológico e um pai socioafetivo, eu tenho 2 pais para pedir alimentos. Eu tenho 2 pais para herdar. Se o meu pai biológico falece, eu vou herdar do pai biológico. Mas quando o meu pai socioafetivo falecer, eu também vou herdar do meu pai socioafetivo. Então, eu vou ter herança tanto do pai biológico quanto do pai socioafetivo. Eu vou poder pedir alimentos contra o pai biológico e contra o pai socioafetivo. E o fato de existir um pai socioafetivo não exime de responsabilidade alimentar o pai biológico. E isso, ao contrário, também. Porque as relações de parentalidade são todas relações de mão dupla. Ou seja, o que vale para os filhos, vale para os pais também. Muito bem. O senhor comentou anteriormente sobre uma diferença entre filho de criação e filho socioafetivo. Poderia explicar se é essa diferença? Como isso funciona? Isto é muito... No nosso estado, existem muitas famílias que, ao longo do tempo, pegam crianças humildes, de pais extremamente pobres, para criarem, para auxiliarem, para proverem, para educarem, né? Agora, existe uma grande diferença entre o filho de criação, que não é filho socioafetivo, e o filho socioafetivo. Quando alguém usa da afetividade para criar um vínculo de filiação, está adotando aquela criança para todos os efeitos de direito. E o filho de criação não. O filho de criação é o filho de uma pessoa humilde, que eu vou auxiliar, que eu vou pagar o colégio, que eu vou pagar o vestuário, que eu vou auxiliar na alimentação, mas tem que fazer uma distinção. E hoje em dia, o Poder Judiciário está cada vez mais recebendo ações de filhos de criação querendo serem reconhecidos como filhos socioafetivos para poderem herdar depois da morte de seus pais de criação. E aí tem que comprovar tudo. E aí tem que haver toda uma prova, é um processo longo, é um processo de difícil comprovação e às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos de conflito judicial para que o juiz chegue ao final e diga: este é filho socioafetivo ou não é filho socioafetivo. E como é que fica a certidão de nascimento após o reconhecimento, então? Reconhecida a paternidade socioafetiva, na certidão de nascimento nós vamos ter a inclusão no local onde é reservado o pai, os pais fulano e beltrano, sem indicação de quem é o biológico e de quem é o socioafetivo. Interessante. Se for as mães, também da mesma maneira. Vamos ter 2 mães indicadas no espaço reservado às mães, sem indicar quem é a mãe biológica e quem é a mãe socioafetiva. Não tem uma ordem, que primeiro uma e depois a outra. Não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Muito interessante. E, doutor, quais os limites para o reconhecimento, então, da multiparentalidade em relação a um menor? Não há limites além da convivência e da vida em comum que se vai criando com laços que as pessoas vão construindo. Não há limites de idade, não há limite temporal. Eu não preciso assim, tem que viver pelo menos tantos anos para que eu possa reconhecer a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Não há esses limites. O que se quer, fundamentalmente, é a identificação com o estado de filho.
A criança ou a pessoa tem que ser tratada como se filho fosse. E a gente diz exercer o estado de filho. Muito bem. E no caso de uma criança já adotada, é possível o reconhecimento da multiparentalidade posteriormente? Eu posso adotar uma criança, mas eu posso fazer uma adoção sem que a minha esposa adote. Eu posso fazer uma adoção individual. Nada impede que depois a minha esposa venha a dar a essa criança o estado de filho socioafetivo. Isso. E daqui a pouco eu posso adotar uma criança junto com a minha esposa, me separar da minha esposa, né? Então nós vamos ter um filho adotado, mas os pais dessa criança vão estar separados. Nada impede que a minha nova esposa ou que o novo esposo da minha primeira mulher venham ter também a socioafetividade por essa criança que foi adotada. Essa criança, além de ter um pai adotivo, vai ter um pai vai ter uma mãe socioafetiva. adotiva, vai ter um pai socioafetivo e uma mãe socioafetiva, sem problemas nenhum. Na verdade, o que se quer, fundamentalmente, é privilegiar o afeto, é garantir o afeto. O afeto passou a ser, sem sombra de dúvida, um vetor de construção das relações parentais. Isso é que realmente interessa. Realmente, doutor. E quem que pode Aquela requerer... frase, desculpa, eu te Não, interromper, imagina, Amanda, por favor, continue. É que quando eu fico falando sobre coisas que sou apaixonado, eu não quero parar de falar. Por favor, continue. Então, assim, aqui tem uma máxima. Pai é aquele que cria, né? Com certeza. Isso está cada vez mais forte. Eu não tenho dúvida disso, doutor. Está cada vez mais forte. Desculpe, Amanda. Não, de forma alguma. E quem pode, então, requerer a multiparentalidade? Qualquer pessoa envolvida na relação pode requerer a multiparentalidade. A criança que depois alcança a maioridade, ela pode requerer a multiparentalidade. Ela pode requerer o reconhecimento da paternidade socioafetiva. O pai pode pleitear o reconhecimento da paternidade socioafetiva, o pai socioafetivo. Ele vai ter que ter anuência do pai biológico ou se não tiver anuência do pai biológico, vai ter que ter uma decisão judicial que reconheça. E qualquer pessoa envolvida pode ter. Não raras vezes. Avós, tios, não, padrinhos, aí não tem, madrinhas, não. Não, aí não tem interesse direto. Aí não tem interesse pai, direto. Mãe, Pai e mãe. Padrastos, madrastas? Aqueles que podem reconhecer a paternidade socioafetiva ou que têm algum direito que vai ser afetado. Eu tive agora, recentemente, um processo em que faleceu o pai e ele tinha uma filha socioafetiva e a filha não tinha sido reconhecida. Então, a filha ingressou com um pedido de reconhecimento, foi contestado por um irmão, filho do pai falecido, que não reconheceu a minha cliente. Depois de um tempo, a advogada do irmão era a doutora Cláudia Barbedo, que esteve aqui com vocês num programa passado. Sim. Né? Então, aí fizemos um acordo e foi reconhecida a paternidade socioafetiva dessa moça, que hoje já é uma jovem senhora, tem filho, inclusive, está casada e tudo, mas não tinha ainda reconhecido a paternidade socioafetiva com seu pai socioafetivo. E por que normalmente, desculpa, Evanir, só para continuar aqui com o doutor, por que a gente comentamos sobre isso ali, né, na recepção, e por que normalmente isso acontece do filho biológico, então, não querer contribuir com a socioafetividade, então, Porque o filho biológico tem que dividir a herança com a filha socioafetiva, né? E aí, nesse caso que eu citei, era a esposa e um filho biológico. Aí a herança ficaria só para esses dois. Com o surgimento da filha socioafetiva, o que nós passamos a ter? A esposa e 2 filhos para receberem herança. E aquilo que o filho herdaria, ele vai dividir ao meio. Então, por isso é que muitas e muitas vezes as questões patrimoniais, elas acabam interferindo nesse gesto que às vezes é um gesto de amor, que é o reconhecimento da paternidade. Isso é importante reconhecer antes, não é? Isso é até uma questão de organização patrimonial, né? Acho até de planejamento sucessório, né? Nada impede que eu reconheça a paternidade. Se eu quero efetivamente ter um filho socioafetivo,
que eu reconheça esse filho e não deixe para depois do meu óbito esse filho vir pleitear esse reconhecimento. Até porque, doutor, por favor, me corrija se eu estiver errada. Durante, então, esses trâmites, então, os bens do falecido não podem ser divididos? Na verdade, enquanto se está discutindo se há ou não um filho socioafetivo, o processo de inventário vai ficar suspenso. É como eu imaginei. E aí, se essa discussão da paternidade socioafetiva for uma discussão muito acirrada, nós vamos ficar com o inventário suspenso por 3, 4, 5, 6 anos. Eu ia perguntar quanto tempo leva um processo de reconhecimento. Não depende. Depende muito da litigiosidade, depende muito da discussão entre as partes. Se não tiver oposição, dá até para fazer direto no registro de pessoas naturais. Mas o filho tem que ser maior. Sim, mas se tiver litigiosidade, nós podemos ter um processo que demore 3, 4, 5 anos. Nesse caso que eu citei anterior, que citei inclusive a doutora Cláudia Barbedo, que é advogada da outra parte interessada, nós demoramos 2 anos e meio para fazer um acordo. É bastante tempo. Bom, nós faremos então um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. E a interação também com a nossa audiência. Fique aí com a gente, é bem rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais para enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Temos hoje conosco o Dr. Braulio Dinarte, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do Sul, que está falando sobre multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Dr. Braulio, pode haver reconhecimento de filiação socioafetiva concomitante com filiação biológica? Isto justamente a multiparentalidade. Quando há o reconhecimento da paternidade socioafetiva, não há como dizer que aquela pessoa não tem um pai biológico. Então, isto é a multiparentalidade. Um não exclui o outro. Um não então. exclui o outro, se somam. Sim. Na verdade, a intenção disto é a inclusão, é ampliar as garantias, é aumentar a proteção. Nós passamos não mais a ter apenas o pai biológico, mas quando isso acontece nas famílias, e não é incomum que isso aconteça, nós passamos a ter, além do pai biológico, também o pai socioafetivo, somado nas responsabilidades, nos deveres, nos ônus e nos direitos resultantes da relação parental. Isso vale tanto para o pai quanto para a mãe. Eu tenho um caso de uma pessoa que busca o reconhecimento da maternidade socioafetiva. É perfeitamente possível. No caso, era uma senhora que tinha por hábito que ela recebeu um menino para criar e depois esse menino, então, foi ganhando cada vez mais espaço e estado de filho. A ação mais bonita que eu tive na minha vida em termos de multiparentalidade foi de um jovem senhor que tiveram uma filha e a esposa faleceu logo em seguida depois do parto. E ele ficou com uma menininha de colo e passaram 2 anos ele se dedicando para a menininha de colo, e aí ele reencontrou uma antiga namorada. Voltaram a namorar,
casaram-se, né? E esta nova esposa, quando ela engravidou do marido, ela disse, eu não quero, de forma nenhuma, que haja distinção entre o filho ou a filha que vai vir da minha gravidez com a filha que eu já tenho, que é a minha filha do coração. Que bom, que bonito. Né? Então, isto é multiparentalidade. Perfeito. É, na verdade, o exercício pleno e a manifestação maior do próprio sentimento de amor e de acolhimento. Muito bonito mesmo. E agora eu venho pedir atenção aí, você de casa que está nos assistindo, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, então. A Joyce Albuquerque, aqui de Porto Alegre, ela perguntou se pode colocar o sobrenome do pai sócio-afetivo. Pode, é perfeitamente possível. E mais, assim, eu posso escolher aonde eu quero colocar o nome do pai sócio-afetivo. Se antes ou depois do pai biológico. Porque normalmente, hoje, como que se faz? Na normalidade, não existe uma regra rígida, mas na normalidade é o nome da mãe e o nome do pai. Sim. Muito bem. Se eu tenho dois pais, aonde que vai o nome do pai sócio-afetivo? Antes do nome do pai biológico ou depois do nome do pai biológico? Isso é uma opção das partes. Isso é uma novidade, né, doutor? Porque também se a pessoa, daqui a pouco casa, resolve ficar incluindo ainda mais o sobrenome do marido, pode também, sem tirar da mãe. Hoje em dia tudo isso mudou, né? Pode. Antigamente era somente tinha que tirar o da mãe, deixar do pai, algo assim, né? Hoje o nome não é algo que fica engessado e que a regra, que a lei determina que tem que ser assim. Hoje, a parte, no exercício do pleno da sua individualidade e do princípio da dignidade da pessoa humana, ela pode escolher o nome que quer adotar para a sua vida. Até porque os homens também, às vezes, agora derem o sobrenome da esposa também acontece, É perfeitamente possível o homem adotar o nome da esposa, sem problema nenhum. Doutor, quais os critérios para reconhecimento, então, dessa paternidade socioafetiva? Há critérios? Não, o critério é só o reconhecimento do afeto e o reconhecimento da convivência que gera um estado de filho. Tempo não é critério. Tempo não é critério. Pode ser 6 meses, já ser suficiente. Pode ou ser. 10 anos. Ou 10 anos, ou 20 anos. Só que tem uma coisa, é irrevogável depois de reconhecido. Filho, uma vez que a gente reconhece, Não eu tem não deixo ex-filho. de ter. Não existe ex-filho. Eu não posso abrir mão agora eu não quero mais ser pai. Cansei de brincar. Não, ninguém está brincando aqui. Né? Isso é sério. Então, quando se reconhece, é um reconhecimento para a vida inteira. Chegou um comentário aqui pelo nosso WhatsApp, é o final 8845, é Francisco Dornelles. Ele diz, gostaria de saudar meu nobre professor e perguntar se é possível eliminar o segundo do nome ao acrescentar o sobrenome do marido. Vou ler novamente, porque realmente... Deve ser. É possível eliminar o segundo, deve ser o segundo sobrenome, ao acrescentar o sobrenome do marido. Deve ser isso. Se é o Francisco Dornelles que eu estou pensando, um forte abraço ao Chico. Sim, o Chiquinho. Inclusive, com grande destaque, que ele é uma pessoa pública. Dizer a ele que é perfeitamente possível, hoje, na hora do casamento, tanto o homem quanto a mulher, eliminar o nome que quiser e adotar o nome de casado que bem desejar. Se porventura algum oficial do registro civil, porque os oficiais do registro civil, eles têm a opção de fazerem ou não fazerem aquilo que eles julgam que devam fazer ou não. Eles têm liberdade de entendimento. Se porventura um oficial do registro civil se recusar a fazê-lo, procure outro, senão pode requerer que vai conseguir botar o nome que quiser, tirando o nome do pai, o nome da mãe, quantos e quantos casamentos a gente conhece que só fica com o nome de casado. Perfeito. E como se prova o vínculo da socioafetividade? A prova desse vínculo da socioafetividade é através de fotos, através de prints de WhatsApp, através de testemunhas. No direito de família, as testemunhas são a prova por excelência. Os grandes debates no direito de família se prova através de testemunhas. Então,
correspondências. Hoje, correspondências nem existe mais. Vejam como eu sou velho, né? Na verdade, hoje a correspondência é e-mails, é WhatsApp... Print de tela. Print de tela. Isso são provas importantes, dentre todas as outras provas que cada relacionamento pode criar, porque as pessoas se relacionam de maneiras tão diversas, tão diferentes, que podem ter formas de expressar seus sentimentos de uma maneira totalmente diferente de que eu estou acostumado a expressar os meus sentimentos em relação aos meus filhos, você com relação aos seus filhos e assim por diante. A Maria Helena enviou uma pergunta aqui que já foi respondida, mas seria, pode alguém ter 2 pais ou 2 mães? Claro, Maria Helena, pode sim, e não é incomum. Isso é o que se chama de multiparentalidade e isto está no nosso ordenamento jurídico desde 2016 com o tema 622 do Supremo Tribunal Federal, que criou essa possibilidade para todo o território brasileiro. E quais os direitos do pai ou mãe socioafetivo? Na verdade, nós comentávamos isso antes do programa e é raro a gente ver um pai ou uma mãe idosa, doente, com dificuldade financeira, com dificuldade de pagar cuidadores e tudo mais, demandar alimentos contra os filhos. É raro isso. Mas teria direito. Mas teria todo o direito. Em tese, teria o direito. Então, tem todos os direitos, todos assim, os como direitos. pai biológico. Como pai biológico. Todos os direitos. E no caso do pai socioafetivo, tem direito à guarda, tem direito ao poder familiar de comandar, de escolher a escola que vai estudar, todos os direitos que um pai biológico tem. Certo, então. A última pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp é o Jaime Oliveira, que é aqui de Canoas. Ele quer saber se é necessário advogado para registro no cartório ou se ele pode fazer sozinho. E também quer saber se precisa de testemunhas. Não precisa de testemunhas, não precisa de advogado, pode ir direto no registro civil, mas se houver alguma divergência, se houver algum conflito, vai precisar de um advogado, vai precisar entrar no Poder Judiciário. Mesmo com filho menor? Não, o filho menor precisa da autorização judicial. Então, é um documento que ele vai ser desenvolvido por um advogado, então ele leva até o cartório e faz o registro tranquilamente. Se for direto no cartório, já vai obter esse registro, sem precisar fazer absolutamente nada por intermédio de advogado. Não precisa de um documento para ser assinado em cartório. Não. Vai no cartório com a pessoa que eu quero reconhecer como sendo meu filho socioafetivo, e os dois de comum acordo, junto com o pai biológico, e aí ele vai fazer o registro sem problema nenhum. Um documento simples, então. É bem simples. Que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero aproveitar e agradecer, então, ao Dr. Braulio Dinarte pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, me sinto extremamente honrado de poder participar do programa de vocês e espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para que os telespectadores compreendam um pouco mais sobre multiparentalidade. E eu quero agradecer a nossa equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. Lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo, com a consultora em negócios Renata Zugno para falar sobre franquias, expandindo negócios. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.